Estamos no ar com Resenha Jurídica com Luciano Pérez, aqui pela Rede Vivax de televisão. Muito tem se ouvido falar a respeito do tarifaço. Atualmente, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva são palco de grandes discussões. Quais os reflexos desse tarifaço e da lei da reciprocidade no seu cotidiano? Estamos também falando bastante a respeito da reforma tributária. Impostos sairão do contexto jurídico brasileiro, outros irão entrar. Na verdade, o que nós queremos saber é como fica a capacidade de pagamento de toda pessoa física brasileira. Já sabemos que temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e precisamos competir dentro do mercado mundial com todas as empresas neste mundo globalizado. E para conversarmos sobre tudo isso e descomplicarmos o entendimento acerca do sistema tributário brasileiro, nós hoje vamos ter um bate-papo imperdível. Fique conosco, porque o Resenha Jurídica está no ar. Nós sabemos que o melhor do Brasil é o brasileiro. Mas é claro, quando a gente vai competir no mercado internacional, existe uma grande dificuldade pelo fato de que nós sabemos também que aqui no Brasil nós temos uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. E quando agora a gente olha na mídia essa grande discussão a respeito do tarifaço e da lei da reciprocidade, a reforma tributária que está por vir, causa um determinado mexer nos barcos com preocupações relacionadas a esse tema. Nós precisamos descomplicar esse entendimento e levar para você o cotidiano, um linguajar mais simples, para que você possa saber quais são os reflexos de tudo isso que está acontecendo no cenário econômico e político brasileiro, como ficará a sua carga tributária, quais são as nossas responsabilidades relacionadas aos tributos. E para conversarmos sobre esse tema aqui no Resenha Jurídica, nós estamos com ele, que é um querido amigo que eu tive o prazer de conhecer no Protagonistas do Brasil. Gratidão, Tadeu, por estar fazendo esse grande ecossistema e estar nos apresentando pessoas tão especiais. Eu estou aqui recebendo, nos estúdios da Rede Vivax de televisão, o Dr. André Félix. Ele é advogado, professor, doutor e mestre em Direito Tributário pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Ele também é especialista pela mesma instituição e tem MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ele atua em diversos conselhos e comissões de grande relevância. Ele tem uma vida jurídica como profissional, como advogado bastante atuante, como Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao qual ele também é representante, a Federação do Comércio de Bens, Serviços de Turismos do Estado de São Paulo e participa ativamente das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi juiz contribuinte titular do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por 6 mandatos consecutivos. Ufa, haja fôlego, hein? Hoje ele coordena cursos de pós-graduação e extensão no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e está à frente da Escola Superior da Advocacia da OAB na subseção de Pinheiros. Com quase 30 anos de experiência, ele é referência quando o assunto é justiça fiscal e autorregularização e os direitos de todos os contribuintes. A gente está recebendo hoje este querido amigo, o Dr. André Félix. Dr. André, com esse currículo e essa agenda lotadíssima, tem tempo para ser pai? Tem tempo para namorar? Ou a vida é só falar de direito tributário? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. É um prazer. Agradecer o pessoal do Protagonista do Brasil, na pessoa do Tadeu que nos uniu. É uma honra estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que a minha vida profissional é 99,9% direito tributário. Porém, tenho meus hobbies, tenho minha família, meus filhos, que sou apaixonado, meus amigos, que são amigos que eu levo desde a infância. Então a gente tem que arrumar tempo para tudo, né? Não dá para só trabalhar. Mas como eu escolhi também essa via acadêmica, né? Às noites você perde um pouco dando aula nos cursos, chega cansado em casa, mas a gente sempre dá um jeito.
Doutor André, no nosso último programa, nós trouxemos o Geraldo Rufino, que nos falou muito a respeito do poder de persistência do empresário. Quando nós olhamos nesse cenário fiscal brasileiro, a alta carga tributária, e nós sabemos que isso impacta de forma direta no preço de todos os produtos, inclusive no poder de competição das nossas empresas nesse cenário mundial e globalizado. Eu gostaria que o doutor falasse da importância de um especialista em direito tributário para que toda empresa soubesse que o advogado ele não é custo, que o advogado ele é um investimento para que você possa estar cada vez mais preparado para esse mercado globalizado. Você falou muito bem. Devido à carga tributária, muitas empresas, muitos contribuintes não sabem calcular o preço da sua mercadoria. Faz meio no olhômetro. Não sabe o impacto tributário que tem naquela operação, naquela venda. Então ele acha que está tendo resultado porque o faturamento está alto, mas não está tendo lucro. Não está tendo receita efetiva, renda efetiva. Então é importante você ter esse estudo tributário, entender bem as suas operações, os tributos que incidem e quais seriam as melhores formas de reduzir essa carga tributária, o impacto tributário na sua atividade. Então é de fundamental importância não só um advogado tributarista, mas um excelente contador. Eu vejo os clientes do escritório que mais vão bem no mercado, que são bem desenvoltos, corajosos, eles olham cada centavo que é recolhido aos cofres públicos, porque tem essa união de força entre o CEO, um excelente contador e eu, óbvio, como advogado tributário da empresa. Não, mas isso é incrível, porque na realidade hoje, muitas das vezes, muitos dos empresários, eles olham o advogado como um inimigo. Poxa, eu vou contratar o advogado somente porque eu já tenho um problema constituído e preciso dele para judicância, preciso dele para me defender de um auto de infração fiscal ou mesmo de uma execução tributária em virtude aí de uma não defesa administrativa quando esse crédito ele se constitui de forma líquida. É muito importante nós termos em mente que dentro do nosso sistema jurídico existem vários modos de defesa a qualquer multa que foi aplicada, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica, mesmo antes da judicialização. E eu gostaria que o doutor falasse um pouco de todo esse nosso sistema jurídico anterior à judicialização de uma execução fiscal. Sim, exatamente. Aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade. Quando se inicia um procedimento de fiscalização, antes de lavrar um auto de infração, você tem todas as oportunidades de apresentar para um auditor fiscal de renda o que aconteceu naquela operação, se é devido ou não tributo, se a empresa realmente sonegou ou não. Muitas vezes nessa fase, você já resolveu a questão. E a empresa não é autuada. Então é muito importante a empresa não ver o advogado como uma despesa, e sim como um auxiliar, um ativo até. Porque se você contrata advogado antes do problema, você tem como passar pelo problema tranquilamente ou até reduzir o impacto desse problema. Caso no procedimento de fiscalização o fiscal entenda que deve lavrar o auto de infração, não acabou o mundo para a empresa. Ou para a pessoa física também, quando cai numa malha fina. Ele tem o direito de apresentar uma defesa administrativa. Se for no âmbito federal, não tem custo nenhum. Se você perder um processo administrativo tributário, não tem condenação em sucumbência. É muito melhor discutir no processo administrativo fiscal do que no processo judicial, no contencioso judicial, onde você tem custas, tem taxas. Se perder o processo, tem a condenação em sucumbências. Então, o processo administrativo tributário, que é uma característica do direito brasileiro, onde os órgãos julgadores de segunda instância geralmente são tribunais paritários ou conselhos paritários, onde você tem metade representante do fisco, metade representante dos contribuintes. Então há uma bela dialogicidade, há um belo debate. Eles dão atenção à questão. Então, a maioria das vezes é mais fácil você resolver no contencioso administrativo do que ir para o judicial. Então, contratar o advogado antes que tenha um auto de infração lavrado, antes que se inscreva o débito em dívida ativa, é muito melhor. Tem como a empresa administrar melhor essa questão. Os impostos existentes no Brasil, eles são impostos já com as suas respectivas nomenclaturas, só que o modo ao qual eles incidem, o fato gerador deles em cada uma das operações, ele muitas das vezes tem reflexos diferentes em cada uma das empresas, inclusive com alíquotas diferentes.
Quando nós falamos nessa discussão administrativa, muitas das vezes pode se abrir, inclusive, debates que podem se levar ao Congresso Nacional a possibilidade de modificações de alíquotas ou do impacto desses impostos em determinados segmentos. E isso tem ocorrido, o doutor que foi membro titular como juiz do CARF, como juiz do TIT durante 6 mandatos, verificou já a existência de muitos desses debates sendo levados aos nossos representantes constituídos? Infelizmente, não. O correto seria as decisões administrativas que derrubassem ou cancelassem autos de infração servissem como instrumento para aprimorar a fiscalização e para a fiscalização evitar autuar sobre essas demandas, que o órgão administrativo entendeu que não era devido o tributo. Não tem essa cultura no Brasil, infelizmente. Depois de anos e anos que está se discutindo o mesmo assunto, e o contribuinte vem sendo vencedor, principalmente no judiciário, aí tem uma mudança de comportamento da fiscalização, ou da Secretaria de Fazenda, ou da própria Receita Federal. Infelizmente, a gente não tem essa cultura de estudar como estão sendo as decisões, vamos mudar a tributação aqui, vamos melhorar a situação para o contribuinte. Eu participei na época da pandemia, que estava todo mundo em casa, de um grupo de estudos Brasil e Alemanha, com a Universidade de Bremen e Frankfurt. E no grupo de estudo que eu estava, conversando com os alemães, até fiz 2 grandes amigos, foi bem interessante esse grupo de estudo, conversando como funcionava a tributação no Brasil e na Alemanha, o que eu percebia claramente é que na Alemanha o fisco auxilia o contribuinte. Essa diferença é importantíssima. E aqui no Brasil, fisco vê o contribuinte como um pagador de imposto, muitas vezes até como um sonegador. Então é um conflito, fisco versus contribuinte. Enquanto na Alemanha, fisco auxilia o contribuinte. E o fisco evita autuar o contribuinte. Se o contribuinte demonstrar que ele tem razão, o fisco fala, então não vou te autuar. Porque isso pode gerar sucumbência para o Estado alemão. Aqui no Brasil eles não têm essa preocupação. Eles autuam e a sucumbência deixa arder, né? No popular, deixa arder. Até porque aqui no Brasil tem o precatório, que nenhum país do mundo tem precatório. Que do precatório aí dá barrigada, paga lá quando Deus quiser. Então é bem diferente. Então essa mudança cultural é importante. O fisco vê o contribuinte como um cidadão e auxiliá-lo. E não como um inimigo, sempre de querer autuá-lo, sempre querer impor uma tributação mais pesada. Na realidade, se nós formos fazer uma consideração, o grande impacto do reflexo brasileiro não está na sonegação, na matéria de contas a serem administradas pelo governo, mas sim no inchaço dos nossos órgãos públicos, porque nós temos uma máquina pública muito cara. Há mais ou menos uma semana atrás saiu uma notícia na mídia que aqui na cidade de São Paulo, muito de encontro ao que ocorre na Alemanha, como o doutor estava falando, os agentes fiscalizadores, antes de autuarem, eles vão conversar e ensinar, para depois ir para a autuação. Eu acredito, e eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho a respeito disso pra gente, o Brasil ele tem um caráter muito confiscatório, paga e paga. E pronto, vou lá e te autuo como se tu fosses um inimigo, como se o empresário fosse um inimigo. Esquece que ele é um gerador de renda, que ele é indispensável ao desenvolvimento econômico, que ele traz empregabilidade. O porquê que o Brasil tem tanto, e já é de muito tempo, esse caráter confiscatório da imposição ao pagamento daquilo que muitas das vezes já está sendo discutido nos órgãos administrativos, uma modificação de pensamento sobre os reflexos de determinado imposto ou de determinado modo de fazer declaração para que não tenha a incidência desse imposto devido. Você falou muito bem, o brasileiro não é um sonegador. 94% a 96% da receita que os estados, a União Federal recebe a título de tributo é pagamento de boa vontade, espontâneo do contribuinte. Apenas a média de 4% que vai para o contencioso administrativo, que são oriundos de autos de infração. Então o brasileiro não é sonegador. Mas tem essa visão. Se não apertar, vai deixar de pagar tributo. O que é uma meia verdade. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar tributo. É histórico no mundo, né, essa imposição tributária que as pessoas se revoltavam contra. Tanto a Inconfidência Mineira, a derrama foi, na verdade, porque aumentou a tributação do ouro. Em Boston, quando começou a independência americana, foi quando aumentou a tributação do chá.
ninguém gosta, mas porém o tratamento tem que ser diferenciado. Em São Paulo, nós temos a lei dos não conformes, que seria para conceder o direito do contribuinte se autorregularizar, e ele se autorregularizando, não autuar. Só que a lei dos conformes, a fiscalização de São Paulo aplica de forma discricionária. Você vai ser fiscalizado e eu vou aplicar a lei dos conformes. Isso não existe. Por que existe essa imposição? Essa questão cultural eu não consigo te explicar. Mas infelizmente é uma guerra. Fisco contra contribuinte, contribuinte contra fisco. Quando você cai na malha fina, né, no imposto de renda, você até assusta. Mas o que eu fiz? Onde eu errei, né? Você até assusta. Aí você vai ver, não é nada, é um papelzinho que faltou, é uma informação que foi digitada errado. Mas já fica assustado, né? Acabaste de falar da malha fina e lesses os meus pensamentos. Quando a gente fala de discussões administrativas, elas cabem tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas ou somente para as pessoas jurídicas? Cabe tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Todo mundo tem esse direito. E, aliás, está na Constituição Federal aqui no Brasil. Todo mundo tem direito ao processo administrativo. E à ampla defesa e ao contraditório e a todos os recursos inerentes no processo administrativo. Então é um direito do cidadão, é um direito do contribuinte. A Receita Federal trata muitas vezes que é um benefício que a Receita Federal dá para o contribuinte, tanto a pessoa física jurídica, discutirem um auto de infração na esfera administrativa. Não, isso está na Constituição e é uma garantia constitucional. Está num dos incisos, o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Sabe que é uma das grandes questionamentos que os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, nos fazem? É o fato de que, tudo bem, recebi uma autuação em virtude de uma desconformidade na declaração do imposto de renda. A partir do momento que eu vou discutir administrativamente, eu já não tenho mais certidão negativa relacionada aos meus impostos, tem efeito suspensivo, eu posso ser executado, tem aquela máxima hoje, que se tu não paga imposto, tu pode responder um processo criminal. Eu acho que seria importante a gente tirar esse medo de todos os nossos telespectadores. É bem colocada a sua questão. Geralmente você tem medo do que você não conhece. Você não conhece, tem medo. Fala, o que vai acontecer agora? Eu vou ser preso, né? Vão penhorar minha casa, vão bloquear minha conta. Quando você é autuado e você apresenta em defesa administrativa, você instaurou o processo administrativo tributário. Fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então você vai conseguir uma certidão positiva com efeito negativa. Quando terminar o processo administrativo, você sendo perdedor, entre aspas, né, não conseguindo a vitória, o êxito, aí será escrito em dívida ativa. Aí você terá seu nome no CADIM, poderá ser protestado essa dívida, geralmente protesto a dívida, porque o custo para entrar com uma execução fiscal é pesado também. Então, muitas vezes o ente político prefere protestar, você vai conter essas restrições. Mas você não vai ser preso, não vai acontecer nada, você tem todo o direito de discussão. Uma coisa é dever imposto, e outra coisa é sonegar. Você dever imposto não é um crime, você não tinha dinheiro, acontece. Você que está nos assistindo, e é claro, aqui deve gerar uma série de dúvidas, afinal de contas, nós estamos falando do seu cotidiano, dos reflexos do seu imposto de renda, dos reflexos de todos os impostos que nós pagamos em todas as relações que nós possuímos e que tem um determinado fato gerador para que esse imposto ele venha a incidir. E é claro, se você está com a sua dúvida, mande aqui no QR Code o seu questionamento, mande a sua sugestão, converse conosco, para que nós possamos responder, seja aqui no programa, seja após nós encaminharmos ao Dr. André, que é especialista na área, e eu tenho certeza que ele vai lhe responder, vai fazer esse contato direto, para que você fique muito tranquilo de que é claro, todos nós, como bem disse o Dr. André, temos o direito ao acesso ao judiciário, ao acesso ao processo administrativo, nós temos direito à ampla defesa, nós temos direito ao contraditório. Doutor André, vamos agora a um caso concreto, e aqui eu vou falar como se fosse uma pessoa física. Então ele fez ali até a competência das declarações do imposto de renda, a declaração do imposto de renda, e de repente a declaração está pendente de validação. Se ela foi validada, maravilhoso, mas aí as pessoas elas têm uma dúvida. Mas vamos lá, ela foi validada, o governo federal ele veio e o agente público ele homologou a minha declaração do imposto de renda. Essa declaração ela pode ser revista novamente depois que ela foi homologada, ou ela não pode mais ser revista? É bem colocado. Quando homologada, ela pode ser homologada tanto de forma expressa
que eu nunca vi acontecer, ou de forma tácita, com o decorrer de 5 anos do fato gerador. Uma vez homologada, está extinto o débito tributário, não pode ser revisto. Quando nós falamos de forma tácita e forma expressa, nós estamos falando de um lapso temporal de 5 anos. Aí eu te pergunto, não é inconcebível que num país que tem tantos funcionários públicos não exista, e tanto se fala hoje de tecnologia, inteligência artificial, não exista a capacidade de já fazer essas homologações expressas num lapso de tempo que seja plausível quando falamos de ordenamento? Existe sim, a Receita Federal é considerada uma das que tem melhor sistema informatizado, né? Então poderia fazer no prazo. Só que se você fizer a homologação expressa, você não pode rever. Esse é o problema. Então dificilmente você vê uma homologação expressa. Quando eu era juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, eu lembro claramente de um caso que era a questão de crédito acumulado de ICMS, que precisa da homologação para ser reconhecido, validado. E tinha um carimbo, naquela época do carimbo, tinha um carimbo da Secretaria da Fazenda e estava escrito: não tem efeitos homologatórios. Falei, mas o que é esse carimbo? Então, qual que é o significado disso? É nada? Não, algum efeito tem que ter. E eu dei na decisão que tem, sim. Olhou, verificou, por isso carimbou. Não é porque um carimbo que não tem coragem de homologar um direito do contribuinte. Então, e essa questão dos 5 anos é interessante. O Código Tributário Nacional é de 1966. Pô, não tinha nada, né? Papel, mal tinha telefone. Então não tem por que mais ser 5 anos. Porque com todo o avanço tecnológico, com tantas pessoas trabalhando, tudo informatizado, cruzando dados a todos os momentos, né? Poderia reduzir esse prazo. Eu vou fazer aqui uma pergunta, e vou colocar essa pergunta bem entre aspas, tá? Quando nós falamos desse lapso de 5 anos, e aí essa questão do carimbo, a pessoa analisou, mas não teve coragem de decidir, simplesmente disse: olha, esse papel passou aqui por mim, deixa passar batido, e é claro, o crédito acumulado que precisa ser cobrado do governo federal ou autocompensável, ele acaba não sendo utilizado. Está ganhando o governo federal quando fica com esse dinheiro que não é dele e poderia estar de volta ali na empresa, ajudando nos custos operacionais, inclusive diminuindo o aspecto do pagamento tributário, porque ele teria valores dentro da legislação brasileira a se autocompensar. Falamos em 5 anos. Aí nós sabemos que o Brasil aqui tem determinados jeitinhos, e aí muda-se governo, muda-se os gestores públicos. Isso não seria uma sacanagem para, de repente, determinar uma fiscalização naquela empresa, naquela pessoa, como um caráter coercitivo? Muitos contribuintes têm medo de pedir restituição de tributos ou de créditos, de ICMS, crédito acumulado, com medo de uma retaliação, de uma fiscalização da empresa e fazer uma devassa. Isso não existe. Vai ser fiscalizado o seu crédito. Se realmente você tem o crédito, você tem aquele direito. Então, o seu pedido de ressarcimento, o seu pedido de compensação, o seu pedido de crédito acumulado, eles vão ser fiscalizados, e deve ser. Fora isso, não existe essa, graças a Deus, não é da cultura, da Receita ou da Secretaria de Fazenda, fazer uma devassa no contribuinte. Você está pedindo isso? Não, eu vou te destruir. Não, isso não existe. Mas você colocou um outro ponto, que com a reforma tributária, muitos que têm crédito de ICMS ou de PIS, COFINS, entendem que vão ser prejudicados para essa restituição, quando ocorrer a mudança de sistema tributário. Esse até ia ser um dos questionamentos que eu viria te fazer, tá? Porque quando nós falamos que nós temos uma legislação tributária, que ela é de 1966, nós estamos praticamente... Gente, o Brasil mudou no decurso desses anos. E a gente tem ouvido muito aí nos últimos 2 anos, principalmente nos últimos 2 anos, mas podemos dizer que desde a Constituição de 1988, o mundo jurídico fala muito de uma necessidade de uma reforma tributária. E parece-me que a reforma tributária está caminhando a passos largos no Congresso Nacional, com algumas situações já meio que instituídas no ordenamento jurídico, outras ainda para serem discutidas. Como é que tu vê essa modificação e todas essas conversas que estão sendo debatidas no nosso Congresso Nacional a respeito da reforma tributária? Bom, o anseio da reforma tributária é porque o sistema atual ruiu. Era um bom sistema tributário, o que está previsto na Constituição Federal de 88. Porém, ele foi desrespeitado pelos aplicadores do direito, pelos intérpretes do direito,
não foi defendido pelo Poder Judiciário, então ele ruiu. Virou uma bagunça, só trouxe insegurança jurídica. Atrapalhando investimentos do exterior para cá, principalmente pelo sistema tributário, que é uma loucura. É difícil você, em algumas situações, falar qual tributo incide. Você não tem segurança. Você pode até entender, incide esse, mas porém, qual é o risco de exigirem esse também? Então, como ruiu tudo, vamos fazer um sistema novo. Só que essa questão de ruir o sistema tributário vem desde a década de 60, isso é bom deixar claro. Um professor, já falecido, mas um dos mestres do direito tributário do Brasil, Geraldo Ataliba. Maravilhoso. Na década de 60, quando falamos em reforma tributária, ele falou, o sistema é bom. O problema são os aplicadores do direito, que dão outras interpretações, trazem insegurança jurídica. O sistema ruiu hoje, não cabe mais. Daí teve um anseio do mercado de uma reforma tributária. Fizeram parte da reforma, que é a tributação sobre o consumo. Em tese, sairão 5 tributos, o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, e entrarão 3, sendo que o IPI vai continuar em algumas situações. Então, meio que trocando sempre meia dúzia. Mas como é um sistema novo, dará maior segurança jurídica, através desse IVA dual, com o IBS e a CBS. Qual que é a preocupação? A regra, o que foi vendido, é que ia ser um sistema transparente e simplificado. Só que no Brasil é o país da meia entrada, todo mundo quer pagar meia. Então todo mundo foi fazer lobby, quem conseguiu fazer um lobby para ficar de fora, ter um regime específico, um regime diferenciado, que já vai trazendo deturpações ao sistema. O IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que na Europa já tem mais de 50 anos de discussões, de aplicação, para ele funcionar, ele tem que respeitar o princípio basilar, que é o princípio da neutralidade fiscal. O que é um tributo neutro? Ele não impacta, e você como empresário sabe muito bem quando se impacta ou não a carga tributária na sua atividade, ele não impacta para você tomar uma decisão ao adquirir um produto, adquirir um serviço, ao investir na sua empresa. Ele tem que ser o mais neutro possível. O IVA, quem responde com o ônus financeiro é o consumidor final. Quem está no meio da cadeia produtiva, ele só apenas passa na sua contabilidade. Ele apenas passa. Ele é fracionado até chegar ao valor final no consumidor final. Esse vai arcar com o ônus financeiro efetivo. Para isso acontecer, tem que seguir o princípio da neutralidade fiscal através do crédito pleno, não cumulatividade plena, e o princípio da igualdade. O que é igualdade? Não ter benefício fiscal, não ter tratamento diferenciado, regimes específicos, isenções e imunidades no meio da cadeia. Isso deturpa. O imposto não passa, ele tem uma barreira. O imposto deve fluir como uma onda até chegar na areia, até chegar ao consumidor final. A partir do momento que você tem regimes diferenciados, alíquotas menores no meio da cadeia, regimes específicos, isenções e imunidades, essa barreira no imposto, ele para. E onde ele parou, gera o famoso imposto oculto. É um custo a mais para quem estava nessa posição da cadeia. E nós temos vários regimes diferenciados, vários regimes específicos, alíquota zero, então já começou meio deturpado. A lei complementar que regulamenta o IBS, a CBS e o imposto seletivo tem mais de 500 artigos. Uma coisa que era para ser simples, já começou complicada. Então, eu espero que melhore, a nossa tributação, traga mais segurança jurídica, que não vai ter mais discussão se isso é serviço, se isso é operação mercantil, isso vai acabar. Meu produto, qual NCM ele é, para pagar quanto título de IPI, de imposto de importação. Mas, porém, eu vejo algumas situações que vão gerar contencioso. Nós vamos para um rápido intervalo. É claro que hoje o melhor dos mundos são os acordos e que o Brasil crie departamentos de acordos que fiquem de uma maneira justa tanto para o fisco como para todos os contribuintes. Já estamos de volta, estamos hoje com o Dr. André, aqui no Resenha Jurídica, falando a respeito do sistema de tributação brasileiro, falando dos impostos. Vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta com Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Estamos de volta com Resenha Jurídica com Luciano Pérez e hoje nós estamos conversando com o Dr. André acerca do sistema tributário brasileiro, acerca dos impactos fiscais, direito de efeito suspensivo nos recursos administrativos. O tema está fantástico. Não esqueça de mandar para a gente a sua dúvida. Nós queremos aqui cada vez mais estar pertinho de você para que essa conversa, essa resenha, ela alcance o seu objetivo,
que é o entendimento de todo contribuinte, de todo cidadão brasileiro. Doutor André, quando nós falávamos ali a respeito da homologação dos tributos e da ineficiência acerca da homologação, porque ela, na franca maioria das vezes, podemos até dizer que em 99% dos casos, ela acontece de modo tácito e não de modo expresso, e nós temos um lapso temporal de 5 anos. Agora vamos fazer uma consideração de que determinado contribuinte, no pagamento do seu declarou seu imposto de renda, caiu na malha fina, ali foi instituído a ele uma multa em virtude de alguma desconformidade e ele foi para o processo administrativo. E essa mesma, vou colocar isso entre aspas, essa mesma regra que poderíamos dizer de ineficiência, do início do processo administrativo até o final dele, demorou mais do que 5 anos para um julgamento. Existe a prescrição desse direito de cobrar? Não, também suspendeu? Não. Infelizmente, né, não existe no processo administrativo tributário, administrativo fiscal, a prescrição intercorrente. Porque entende que por se demorou, não é culpa do agente autuador, não é culpa da fiscalização. Demorou pelo órgão julgador não ter dado vazão a todos os processos. Então, o fiscal tomou suas medidas, o órgão de fiscalização tomou suas medidas, impulsionou o processo, mas não andou porque está entupido. Então, se passar de 5 anos o julgamento, não existe prescrição intercorrente. Eu assisti há poucos dias uma entrevista do corregedor do CNJ quando determinado processo está parado há muito tempo no judiciário e o advogado, muito incomodado, depois de muitas petições pedindo aquela decisão específica, ele vai ao CNJ, ele representa o magistrado, ele informa esse problema que está tendo no caso concreto e dizia o atual corregedor do CNJ que verificado, que ele vai lá, pega o telefone da vara, conversa, vê quantos processos foram julgados naquela vara, ele tem todo um critério de adequação, mas quando ele percebe que o juiz ele é malandro, que ele na realidade não tem a produtividade média necessária como se tem hoje em cada uma das varas brasileiras, existe uma intervenção, vamos colocar mais ou menos assim, por parte do CNJ. Quando nós olhamos nos processos administrativos, a gente muito acredita, e essa é a justificativa de todo agente público, eu estou entupido. Estou entupido de serviço e por isso a demora no julgamento. Agora, é claro, quando eu tenho caráter confiscatório, a aplicação de multa, eu sou muito rápido. Eu vou lá, aplico e pronto, meu serviço ele está pré-delimitado. Em contrapartida, fica lá o contribuinte com essa dor de cabeça, com esse processo que está gerando multa, mora, correção monetária e aquele imposto aplicado de 10 mil, quando ele vier se transformar em dívida ativa, ele está com valores astronômicos a serem executados. Não existe nenhum órgão que possa punir esse agente que é malandro, que não tem a produtividade necessária? No TIT e no CARF, eu posso falar pelo SIS2, que eu conheço melhor, há um controle de produtividade. No Tribunal de Impostos e Taxas, quando um relator recebe um processo, ele tem 30 dias para pôr em pauta. Ele tem uma meta mínima de processo para julgar durante o semestre. Se ele não cumprir essa meta, se perceberem que ele não está sendo produtivo, ele é afastado. Ele perde a titularidade e vai para a suplência. E como são mandatos temporários, né, de 2 anos no TIT e 3 anos no CARF, ele tende a não ser reconduzido. O CARF mede a recondução dos seus conselheiros através de produtividade. Então esse controle existe. Olha que maravilhoso. Muitas das vezes a gente tem a noção de que nada é feito dentro dos nossos órgãos públicos, mas nós podemos olhar, quando recebemos um especialista da área, que o sistema ele existe. Agora, é claro, nós temos que postular os nossos direitos e, acima de tudo, sempre ter a característica da necessidade de um especialista para que possa levar a você as melhores informações dentro daquilo que você está vivendo no seu mundo jurídico. Doutor André, estamos falando agora nessa guerra de opiniões a respeito desse tarifaço.
E aí, essa semana, muito se falou na questão da lei da reciprocidade, que foi assinada pelo governo federal, e aí se pensa que o Brasil fez a justiça com as próprias mãos. Querem me dar a aplicabilidade de 50%, pela lei da reciprocidade eu também aplico 50%, e está tudo resolvido. Como é que fica isso dentro do cenário jurídico-tributário brasileiro? Antes dessas questões do tarifaço que o Trump vem promovendo em quase todos os países do mundo, o Brasil não tinha um meio de defesa. Não poderia aumentar o imposto de importação para determinado país. Poderia por produto. Então, a lei de reciprocidade foi uma necessidade, devido ao que vem acontecendo nesse cenário internacional. O imposto de importação no Brasil, a gente tem essa possibilidade dele ser aumentado, majorado no mesmo ano. Não precisa esperar o exercício seguinte, ele pode ser majorado hoje e já ser cobrado amanhã com a alíquota maior. Então o Brasil hoje tem esse mecanismo, entre aspas, para tentar se defender, que a gente não sabe qual é o resultado dessa defesa, né? Mas o que eu venho acompanhando no cenário mundial, que a China já vinha se preocupando com isso e já vem trabalhando os mercados internacionais para evitar os impactos desse tarifaço. E outros países, Canadá, México, Brasil, não se prepararam. O Brasil achou que não ia ser atingido a primeiro momento, que tanto que na primeira leva não estava lá o nome do Brasil. O Brasil, e eu vejo também que as empresas americanas que vendem para o Brasil têm uma preocupação. Porque a alíquota máxima é de 10%, mas a maioria dos produtos que vêm para o Brasil, dos Estados Unidos, a alíquota é 0%. Então, imagina se começar a cobrar 50%. Dobrou, não vou dizer que dobrou, mas 50% a mais é um terço, metade. Se a alíquota é 0, 50% a Vendia mais, a 100, vai ter que vender a 150 aqui, já perde a competitividade, perde o interesse naquele produto. Então, acho que não só o empresário brasileiro, não só os entes públicos brasileiros estão preocupados, mas as empresas americanas que vendem para o Brasil estão preocupadas também, se ocorrer essa reciprocidade. Doutor André, eu acho que dentro da sua fala, nós precisamos aqui fazer, eu vou colocar isso entre aspas, independente da ideologia política, que muito se discute o fato de uma queda de braço do Jair Bolsonaro com o presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Lula, como se fosse uma atuação de um ou de outro, e a culpabilidade a respeito da questão do tarifaço. O doutor deixou muito claro de que os Estados Unidos já vêm aplicando essas alíquotas em vários países ao redor do mundo e que existia uma deficiência no ordenamento jurídico brasileiro que não poderia modificar sistema de tributações de importação e exportação porque não tinha uma lei específica que falasse ou tratados internacionais específicos que falassem a respeito disso, e com o tarifaço, que é assim que está se chamando, Sim, vindo dos Estados Unidos, o governo conseguiu fazer um equilíbrio no que se refere à questão do ordenamento jurídico, porque daí existe essa possibilidade, colocando o Brasil nesse patamar de igualdade. Então, ou seja, se nós formos analisar, nem todos os aspectos, aí aqui eu estou falando de ordenamento jurídico, foram tão negativos. O Brasil ele conseguiu equilibrar algo que ele estava de mãos atadas para fazê-lo. Seria isso? exatamente. Agora tem um mecanismo, tem um instrumento no ordenamento jurídico que possibilita essa reciprocidade, esse ataque direto. Os Estados Unidos aumentou a alíquota dos produtos que o Brasil vende para lá, a lei permite que aumente a alíquota específica dos produtos americanos que são vendidos para cá. Então não existia essa possibilidade, agora existe. E isso é maravilhoso. Sim. Isso é maravilhoso. Então isso mostra o tão quão nós somos competitivos no mercado e temos a nossa relevância. Sim. A gente tem ouvido muito falar da questão do superávit norte-americano e que o Brasil vai ser muito prejudicado pelo fato de que os Estados Unidos já é superavitário e hoje as exportações brasileiras para o mercado norte-americano só representam internamente 12% de tudo aquilo que se exporta. Os Estados Unidos ele é superavitário.
Vamos agora considerar que, em virtude desse aumento dos impostos, as exportações aos Estados Unidos elas caiam. Mas aqui nós temos que também fazer uma consideração que há 10 anos atrás, as exportações do Brasil para os Estados Unidos, elas impactavam em quase 24% de tudo aquilo que era exportado. Então teve uma queda, teve um equilíbrio, ou seja, o Brasil abriu novos mercados e novas capacidades de vender os produtos brasileiros. Acredita que se tiver uma redução, os produtos internamente, até o mercado se adequar, até as empresas que exportam se adequarem, buscando novos clientes ao redor do mundo, nós vamos ter uma queda em determinados produtos no Brasil? Bom, a questão é interessante, eu fico pensando muito sobre isso. A balança comercial Brasil-Estados Unidos é prejudicial para o Brasil. O Brasil tem um déficit de 20 a 30 bilhões por ano. Quer queira, quer não sou um especialista no assunto. Mas eu imagino, são 30 bilhões que vão sobrar aqui no Brasil. Por que o Trump está fazendo isso? Porque ele está querendo reindustrializar os Estados Unidos. Porque as empresas saíram dos Estados Unidos por questões de logística, por questões de benefícios fiscais. Foram para outros países, para a Ásia, foram para a Irlanda, querem voltar a industrialização para o Brasil. Para os Estados Unidos. Talvez seja uma oportunidade também do Brasil fazer uma reindustrialização. Quer queira, quer não, na década de 80, a indústria brasileira representava 30% do PIB. Hoje representa 8%, 9% do PIB. Precisamos desses 30%. É relevante, tem valor agregado no processo de industrialização, gera muita mão de obra. Então, às vezes, tem que ver se é um mal que vem para o bem. Então, acho que vai sobrar dinheiro, vamos aproveitar esse dinheiro e investir nas indústrias brasileiras, até para buscarem novos mercados. Tem algumas empresas especificamente, alguns setores específicos vão ter um prejuízo inicial, mas já estou vendo movimentações de eles já estão negociando com outros países a venda dos seus produtos. Então, os Estados Unidos, ele é o maior país do mundo. Alguns falam que a China passou, mas eu acho que é só impressão, não passou. A renda per capita, o PIB americano é muito maior que o chinês. A qualidade do americano médio de vida é muito melhor que a qualidade do chinês médio de vida. Mas, porém, não é só os Estados Unidos que o Brasil tem para realizar exportações, comércios exteriores, né? Isso é muito importante, doutor André, e por que eu toquei nesse assunto? Porque, na realidade, muitos de nós brasileiros, muitos de nós seres humanos, costumamos, em cima de uma dificuldade, começarmos a nos chicotear em virtude das dificuldades. Então, eu acho que é muito prudente agora as empresas que exportam a conseguirem sentar com seu corpo jurídico, seu corpo administrativo, seu corpo contábil, seu corpo comercial, seu corpo de marketing e abrirem os olhos para esse celeiro, para esse mundão afora e inúmeros outros mercados ao qual o Brasil ele pode bater na porta, porque o nosso produto é de extremíssima qualidade. E como eu começava o programa de hoje, é uma frase linda do Geraldo Rufino, que eu acho fantástica: o melhor do Brasil é o brasileiro. E o doutor ele trouxe bem essa experiência. Vamos tirar do limão uma limonada, vamos tirar da dificuldade uma solução que pode ser muito mais proveitosa. Até porque é claro que a partir do momento em que tiver uma reindustrialização dos Estados Unidos e nós, num primeiro momento, as empresas elas faturarem um pouco menos porque não vão conseguir exportar, mas o empresário que hipoteticamente ficaria com esse produto encalhado, ele pode começar a vendê-lo no cenário nacional, buscar através dos seus administradores, da sua equipe, a abertura também de outros mercados. É essa a visão? Essa visão, concordo plenamente com a sua posição. Pegar desse limão, fazer uma limonada, males que vem para o bem. Vamos ser mais criativos, né? Vamos desenvolver a nossa economia. Quer queira, quer não, a gente tem um mercado de consumo brasileiro pequeno. Ele tem possibilidade de ser amplo, mas tem poucas pessoas com condições de consumo. Esse é um problema que nós temos no Brasil, que é a desigualdade social extrema. É um momento de a gente ver para isso. Nosso mercado interno são 200 milhões de habitantes. Imagina se a gente aquece o mercado. Os Estados Unidos não se preocupa tanto com as barreiras alfandegárias, porque tem um mercado de consumo muito amplo. Então, o americano tem poder aquisitivo. Vamos possibilitar poder aquisitivo para todos os brasileiros. Muda o jogo. A indústria brasileira vai para um outro patamar. Fica independente do mercado externo. Ter um mercado de consumo amplo no Brasil, eu acho fundamental. E o próprio governo, eu vejo, que pode subsidiar
essas operações de vendas que seriam para o exterior para aqui para o mercado interno, facilitar essas aquisições. Essa semana, se não me falha a memória, foi ontem, eu estava escutando na rádio e aí começa o sensacionalismo dos reflexos do que está ocorrendo. E esse é um grande problema, afinal de contas, eu acho que cabe aos meios de comunicação nós debatermos o problema e levarmos a solução às pessoas físicas, às pessoas jurídicas e a todos os telespectadores. E eu achei muito engraçado, inclusive comecei a falar alto no carro, acho que quem passava ao meu lado achava que eu era maluco, porque disseram o seguinte: olha, agora está com vários containers no Porto de Santos, com o peixe e com o tarifaço, os Estados Unidos, que iam para os Estados Unidos, o mercado americano não vai mais comprar. Só que o tarifaço ele só começa a incidir a partir do dia 1º de agosto, ele não está incidindo ainda. Exatamente. Se o container está no porto, significa que ele já foi vendido, ele já está para... Se chegar antes de 1º de agosto, não tem um aumento da carga tributária. E quando a gente começa a pensar nisso, eu acho que o caráter hoje da comunicação, o nosso caráter como advogados, o caráter dos contadores, ele tem que ser bastante educacional, né? Para não levar o pânico. É claro, pontuar todos os problemas, fazer a lista de todas as dificuldades, mas do lado aqui fazer a lista de todas as soluções e do outro lado de toda a projeção desse futurão aí que existe mundão afora, né? Exatamente. É que no Brasil hoje em dia, né, com essa polarização política, ser isento, tentar dar uma opinião mais isenta possível do objeto, do problema, você é julgado ao isentão. Não, estou tentando ser o mais honesto possível no debate, né, na análise do problema e das soluções. E não ficar colocando viés políticos, criando fake news, né? Os containers estão parados. Eu estava escutando o presidente da Embraer hoje cedo, na rádio, ou na televisão, não me lembro, e ele falando que até agora não impactou nenhum dos contratos. E ele tem um contrato de venda de 60 aeronaves para os Estados Unidos, ao longo do período de tempo. E agora esse contrato não foi impactado. E na realidade, se nós formos considerar, vamos falar da Embraer e das aeronaves numa forma muito específica brasileira, a probabilidade de impacto ela não se tornará tão relevante em virtude do Brasil ser excelência na construção de aeronaves. O Brasil, eu ouso a dizer que hoje é um dos principais mercados produtores de aeronaves no Brasil. No mundo, perdão. Você está com dúvida? A gente falou aqui dos peixes, a gente está conversando a respeito das aeronaves. Mande aqui no QR Code a sua dúvida, vamos conversar. Você é produtor de laranja, você é produtor de maçã, você está na indústria têxtil, você tem um pequeno comércio. Não tenho comércio nenhum, sou um funcionário público, mas gostaria de conhecer. Mande a sua pergunta para que nós possamos debater, trazer um debate gostoso a respeito das inúmeras opiniões. E aqui com o Dr. André, afinal de contas, viver a democracia é isso, é debater, é concordar com uma opinião diferente da nossa, é vivenciar de um modo gostoso, de um modo saudável, o crescimento. E por que eu falo a respeito disso? O doutor André, ele falava ainda há pouco a respeito da questão já dos benefícios individuais, de grupos individuais na reforma tributária. E aí, quando eu falo a respeito disso, doutor André, nós sabemos que existem milhares de demandas e muitas delas atinentes a impostos municipais, estaduais e federais, com demandas repetitivas que estão hoje aguardando julgamento ou no STF ou no STJ e que vai balizar o julgamento dos órgãos dos tribunais de primeiro e de segundo grau. Quando se determinado processo, determinada situação, ela tem um efeito suspensivo de um processo em virtude do julgamento de um desses recursos repetitivos do que vai balizar. E isso estou colocando por quê? Com a reforma tributária, vários desses temas que podem ser judicializados em virtude dos mais de 500 artigos e vão gerar interpretações diferentes, vão parar nos nossos órgãos superiores para que essas regras elas sejam delimitadas. Suspendeu-se os processos. Pode ter também o prazo da prescrição? Não. E esse é um problema que a gente tem no nosso direito brasileiro, né? O STJ, demoram muito para definir uma questão. Demoram muito, trazendo muita insegurança jurídica. E depois que define se é a favor do contribuinte,
modulam os efeitos. Sempre a favor do Estado. Sempre a favor do governo federal, do governo estadual, principalmente. Então, se você entrar com uma ação e daí suspender a sua ação, porque foi reconhecido o repetitivo no STJ, a repercussão geral no STF, você tem um problema só, não tem pressão porque você já entrou com a ação, você está garantido. Modular os efeitos, você está garantido, você não vai perder o direito. Quem não entrar, dependendo da decisão, for favorável ao contribuinte, modulou os efeitos, é daqui para frente, e quem entrou tem o direito garantido, quem não entrou perdeu. Então esse é um problema. Aqui no Brasil está claro hoje em dia, em matéria tributária, que o direito não socorre quem dorme. Eu vejo esse ditado mais eficaz atualmente por causa dessa questão, da modulação dos efeitos e da demora das decisões do STF e do STJ. Demoram 30 anos para definir uma questão simples e muitas vezes quando define ainda é prejudicial. Ou a Receita Federal não aceita. Temos aquela famosa tese do século, que é a exclusão da base de cálculo o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. O Supremo Tribunal demorou mais de 30 anos para decidir, aí decide, aí tem embargo de declaração, aí depois modula os efeitos, aí alguns contribuintes vão pedir o ressarcimento, a Receita não aceita, quer dizer, a insegurança jurídica continua. Então, a prescrição não tem, mas tem uma insegurança jurídica extrema. E uma outra questão que ocorre, quando você entra com uma ação e é reconhecida a repercussão geral ou repetitiva do STJ e suspende o tema, a empresa ou o contribuinte, ou até a pessoa física, se for uma questão de pessoa física, ele não consegue uma liminar, suspendendo a exigibilidade do tributo. Ele fica prejudicado. Ele não tem a prestação jurisdicional. Ele fica aguardando a decisão do STJ ou do Supremo para que o seu processo caminhe. E aí, enquanto isso, reflexos na emissão de nota fiscal, problemas na transferência de um imóvel... Pagando tributo indevidamente. Fica pagando a mais aquilo que ainda... Até porque se ele faz a própria readequação do lançamento desses tributos, do fato gerador, ele acaba tendo a probabilidade de incidir em novas fiscalizações. Mas se nós formos considerar tudo isso, o direito brasileiro, mesmo com todos esses debates e controvérsias, ele é muito gostoso, né, doutor? Ele é uma desgraça o direito brasileiro. Eu já pensei em mudar de área diversas vezes, mas eu gosto bastante, eu gosto de advogar, eu gosto de estudar, eu gosto de debater como a gente está fazendo agora, conversar sobre o direito tributário em especial, né, que é a área que eu atuo, e que o gostar está muito ligado ao conhecer. A partir do momento que você conhece, você passa a gostar, né? Aí você começa cada vez se enveredando mais e fica apaixonado pelo negócio. Que maravilha. Doutor André, todo programa de televisão ele vai chegando ao seu final e eu gostaria que o doutor desse um pensamento muito positivo a todos aqueles que estão nos assistindo, para que eles tenham a certeza de que vale a pena viver no Brasil e ser brasileiro. Não existe país melhor para viver do que o Brasil, né? O brasileiro é o povo mais carinhoso que existe, mais simpático, é mais caloroso, né? Então, o Brasil... Tem um cunhado meu que mora na Itália, e ele fala assim, o Brasil, tudo dá errado, é tudo bagunçado, não é que tudo dá errado, é tudo bagunçado, mas não tem lugar melhor que o Brasil. Então, eu adoro o Brasil, eu acho que o Brasil tem tudo para desenvolver mais economicamente, socialmente, e ficar entre os 5 melhores países do mundo. Na realidade, como diz o meu querido amigo Geraldo Rufino, não existe nada melhor no Brasil do que o brasileiro, com todas essas discussões, com todas as ideologias políticas. Eu acho que o que está faltando no mundo político, no mundo empresarial brasileiro, é o que falta muitas das vezes, inclusive no mundo político mundial. É o respeito. Vamos sentar numa mesa, vamos colocar as opiniões. Se nós não conseguimos chegar numa solução, porque as opiniões são muito discrepantes, vamos chamar um conciliador para que possa, através desse bastão que nós demos, a gente fazer com que continue cada vez mais esse mundo respeitoso. Eu não sei se o doutor concorda comigo. Concordo plenamente. Essa polarização não traz nada de bom. Se nós somos um país democrático, está na Constituição Federal, país democrático de direito, a democracia é respeitar opiniões diversas. Tem que existir posições diversas. Tem que existir. E nas diferenças é que nós somos iguais, né? Aí você vai ponderando a sua própria opinião. Se você está certo, você é errado. Você não pode ser certo em tudo. Eu tenho opinião sobre tudo formada? Não. Eu gosto muito, não sou fã do Raul Seixas, da música Raul Seixas, eu gosto de música mais
pesada, né? Desde a minha infância. Eu gosto do hardcore, gosto do metal. Mas ele tem uma frase muito boa na música dele. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu acho que é isso. A gente tem que sempre estar ouvindo todo mundo, repensando e querendo progredir. E o direito brasileiro, o judiciário brasileiro está sempre em movimento. Não é isso, doutor? O judiciário brasileiro não para, né? Eu acho que o que mais movimenta no mundo é o poder judiciário brasileiro. E é por isso que existe o Resenha Jurídica, é por causa desse movimento do Poder Judiciário, é para que a gente possa trazer cada vez mais para você essas resenhas na qual a gente constrói o entendimento, a gente constrói pensamentos que podem, claro, fazer com que você consiga cada vez mais viver feliz e livre dos seus medos no que se refere a tudo aquilo que tanto é falado na mídia. Nunca esqueça, nós vivemos um Estado democrático de direito e o que é melhor no Brasil sempre é o brasileiro. Nós vamos terminando por aqui o Resenha Jurídica de hoje. Gratidão, doutor André. Vou te ver muito por aqui. Tadeu, obrigado por ter me apresentado esse gigante. Gratidão pelo seu tempo, por poder estar conosco. Nós vamos ver muito o doutor André aqui nos nossos plantões a respeito das notícias do judiciário brasileiro, trazendo as suas opiniões. E ficou com dúvida? Não esquece. Manda para cá, embora o programa já esteja no final, aqui no QR Code, mande a sua pergunta, traga o seu questionamento. Afinal de contas, é uma delícia nós resenharmos juntos. Doutor André, gratidão. Gratidão é minha, eu agradeço o convite, foi uma honra e um prazer. Espero estar mais vezes aí com você. E agradeço ao Tadeu aí, né? Essa aproximação foi excelente. O Resenha Jurídica de hoje fica por aqui, mas fique conosco ligadinho em toda a programação da Rede Vivax de televisão, que é aquela televisão, é a televisão que se preocupa com o crescimento do corpo, da alma, do espírito, trazendo para você cada vez mais situações, momentos em que você tenha o prazer de dizer: eu sou brasileiro. E o brasileiro não desiste nunca. Fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão.